Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente. Videoaula essa de contabilidade de custo. O assunto é custeio por absorção. Esta aula é dedicada a você, que é aluno universitário, a você que está se preparando para concurso público e para você que quer se aprimorar um pouco mais nesses conhecimentos. É um prazer imenso ter você aqui de novo nesse canal. Pense nisso. Se concentre. Não permita que nenhum obstáculo prejudique a sua concentração, ok? É de suma importância. Então, relaxe e feche suas portas, janelas, ok? Se concentre nos estudos, que somente assim tudo fica um pouco mais fácil, tá? Veja, nossa agenda é principais características, observe que nós estamos seguindo a mesma linha que quando apresentamos o custeio variável, né? Até para, numa aula oportuna, nós fazemos a comparação entre um e outro. Esquema gráfico simplificado, exercício de assimilação, como sempre, depois de fixação, depois conceitos complementares, um esquema gráfico geral, que é importantíssimo. Esse esquema gráfico permite você, se você entendeu, resolver 99% dos problemas de custeio por absorção, e considerações finais. Se você está gostando desta aula, inscreva-se, é importante, compartilhe nas suas redes sociais, socialize a informação e faça com que mais pessoas sejam beneficiadas com essas informações, ok? E qualquer dúvida, estamos sempre à disposição neste e-mail, né? amercedes@gmail.com, e teremos imenso prazer em atendê-lo, ok? E agora, está preparado? Tudo concentrado? Então, vamos começar. Atenção total a esta aula, ok? Então, vamos começar com principais características. Então, primeiro, apropriação de todos os custos fixos e variáveis à produção do período. Então, nós vimos lá em custeio variável que somente os variáveis eram apropriados, né? Aqui não, todos os custos fixos e variáveis são apropriados ao período. Os gastos não fabris são excluídos, né? Na verdade, eu tenho uma distinção muito bem feita, né? Tem que fazer entre custo e despesa, separar o que é custo e despesa. As despesas vão direto para o resultado do período, e os custos vão para o resultado do período apenas pela venda, através do CPC, né? Custo de produtos vendidos, ok? Então, através do CPV é que você vai jogar isso na DR, ok? Em princípio, quando você produz, todo esse CPV, na verdade, todo o custo da produção, em total e individualizada, vai para o estoque, ok? Estoque contempla produtos em elaboração e os produtos acabados ou concluídos. Eu não gosto desse termo acabados, mas a maioria dos livros fala produtos acabados, mas é produtos concluídos, é bom lembrar, né? Não vendidos, né? Então, está lá no estoque. Então, quando eu produzo, eu jogo para o estoque, lá tem o custo da minha produção, por unidade e total, tá? E aí os custos fixos são apropriados ao resultado dentro do CPV, né? Então, os custos fixos são quando eu vendo, esse custo fixo ele aparece lá dentro do CPV, né? Ele é aceito pela Receita Federal e Auditoria Externa e atende, né, aos princípios e normas contábeis, diferentemente do custeio variável, que não é aceito pela Receita, nem a Auditoria Externa e não atende os princípios e normas contábeis, ok? Então, essas são as principais características do custeio por absorção, né? Vamos ver esse gráfico aqui, que ele, por si só, já elucida tudo, né? Grande problema aqui é eu separar custo e despesa. Observe custo e despesa, tá? As despesas ele vem direto para o resultado. Então, a despesa vai direto para o resultado, tá? Então, cai aqui no resultado, tá? As vendas também caem no resultado, tá vendo? E os custos, a minha separação, o que é indireto e o que é direto. O que é direto cai, logicamente, em cada produto, né? O custo direto desse produto B, do produto C, e o que é indireto eu vou fazer um rateio, como nós vimos lá no módulo de custos indiretos, os rateios, né? Que pode ser por hora de máquina, o mais aderente, pode ser por horas, pode ser por área, pode ser por metros cúbicos e assim por diante. Eu tenho vários critérios de rateio. Quem tiver dúvida, vá lá e assista a aula sobre rateio de custos indiretos. E lá tem explicação de cada tipo de rateio, os mais aderentes, as considerações de cada um, né? Aquilo que é mais importante para a sua empresa e assim por diante. Então, rateio de custos indiretos, ok?
Quando eu faço o rateio, eu vejo exatamente a proporção que vai cair para A, para B e para C e assim por diante. Isso aqui, formado de custo direto e indireto, que é a absorção, né, vai direto para o estoque. Quando eu vendo, ele se transforma em custo de produto de vendidos e vai para o resultado, né? O famigerado demonstrativo de resultado, né, que o estudante de contabilidade odeia, né? Depois ele vai ver que é tranquilo, é fácil, ele vai gostar, né? Então, esse esquema gráfico simplificado e diretos, evidentemente, caem em cada produto. Os indiretos, evidentemente, como eu disse, vai para rateio. Esse rateio vai fazer com que caia no estoque e, no final, você tem um resultado, que é resultado vendas menos CPV. Aqui está englobado os custos diretos e indiretos. Resultado menos as despesas, está vendo? Despesas igual ao resultado líquido, né? O resultado aqui, vendas, tem aqui, tá vendo? Para simplificar, aqui não botei tributação, mas é bom lembrar que aqui em vendas eu tenho a tributação sobre vendas e também, antes de chegar ao resultado líquido, eu tenho a tributação sobre o resultado da empresa, né? Então, vamos a um exercício de assimilação, é interessante. A produção de 1.000 unidades de um produto X. Os custos, 9.000. Aí está incluso direto e indireto, tá? Como a gente mostrou, estão todos aí. 9.000. Despesas, 3.000. Vendas, eu vendi 800 a 20 cada, 16.000 reais, tá? Observe que eu não, evidentemente, vendi toda a minha produção, tá certo? Eu vendi parte dela. Eu produzi 1.000, só vendi 800. No meu estoque, nós temos ainda 200 unidades, né? 200 unidades, né? E qual é o custo unitário? Eu pegar esse custo aqui e dividir pela quantidade produzida. Então, o que foi para o meu estoque tem um custo unitário de R$ 9,00, né? 9.000 dividido por 1.000, R$ 9,00 foi para estoque, né? Qual é a minha DR simplificada, né? Vendas, 16.000, né? Seria fácil, né? Aqui, ó, 800 unidades a 20, 16.000, né? Só para fixar aqui, você não ter dúvida, nós vamos marcar algumas coisinhas aqui importantes, ó. 16.000 foi para cá, certo? CPV, 7.200. Por que 7.200? Eu vendi 800, mas qual é o custo unitário dele? 9, foi calculado, né? 9 daqui. Então, 9 vezes 800. Então, 9 vezes 800 me dá o meu CPV. 9 veio para cá e 800 foi o que eu vendi. Então, a nível de custo, evidentemente, eu tive uma receita de 16.000 e um custo para produzir essa receita de 7.200 em relação aos produtos, né? E aí nós vemos o resultado bruto, a diferença. Depois, nessa DR simplificada, nós entramos com as despesas, 3.000 de despesa, bem simples, né? Você consegue entender facilmente, 3.000 aqui de despesa, veio para cá, tá vendo? As despesas, elas estão aqui. E aí eu tenho, no final, o meu resultado líquido, que seria 5.800, né? Uma DR bem simplificada, sem levar em consideração tributação e nada, né? Então, nós vemos aqui 5.800, que é meu resultado líquido, eu vendendo 800 unidades a 20 de uma produção de 1.000, que teve um custo unitário de R$ 9,00, né? Bem simples esse caso aqui, certo? Então, se tiver alguma dúvida, volte novamente, assista mais de uma vez esse trecho, as explicações, que com certeza você entenderá. Não tem a mínima dúvida que você virá entender. Vamos ao exercício de fixação, que é de importância vital, né? A Indústria Santíssima S.A. produziu 40.000 televisores e vendeu apenas 35.000 unidades. Então, produziu 40.000, vendeu 35.000, 5.000 unidades ficaram em estoque. E vendeu a um preço de 150 por unidade. Seus custos de despesa foram os seguintes, né? Custo fixo 800 no período, custo variável 90 por unidade, despesa fixa 350 no período, despesas comerciais de 6 reais por unidade. E aí não havia estoques iniciais, todas as unidades foram completadas no período, ou seja, começou o período, não tinha estoque inicial, nem de produtos acabados ou concluídos, nem de produtos em elaboração. Tudo que eu iniciei no período, desses 40.000 televisores, eu concluí no período, quer dizer, todos foram para o estoque, e desse estoque nós vendemos 35.000, né? Com base nesses dados, determinar o lucro, o resultado líquido da empresa pelo custeio por absorção. Observe que nós fizemos esse mesmo problema na outra aula sobre custeio variável, né?
Então, lá nós apresentamos uma solução com custeio variável. E aqui nós vamos apresentar a mesma solução para o mesmo problema na hora que nós consideramos custeio por absorção. Tá? Por isso que aqui está separado custos fixos, custos variáveis e assim por diante. Né? Então, vamos lá à solução. Bem simples. Pelo custeio por absorção, o que é que eu tenho? O custo de produção vai ser exatamente os 40 mil televisores vezes 90. Tá? 3 milhões e 600, né? 90 aqui, que é exatamente o custo unitário, né? Custos fixos, 800 mil. Então, eu peguei os variáveis e juntei com os fixos. Então, observe lá pelo aquele gráfico, nós mostramos, eu tenho que ter fixos e variáveis, né? Separei, né? Juntei tudo. Na verdade, aí eu tenho os custos diretos, que são os variáveis, e os custos indiretos, tá? 800 mil. E aí, juntando o que foi para estoque, foi 4 milhões e 400 mil. Isso é o que foi para estoque desses televisores, tá? Qual é o custo unitário? Eu peguei esses 4 milhões e 400 e dividi pelos 40 mil que eu joguei no estoque. Então, na verdade, aí nós temos 110 por unidade. Observe lá naquela outra aula de variável, nós tínhamos o custo unitário 90, né? Que a gente só tinha levado em consideração o custo variável, né? Então, era 90 por unidade. Agora não, nós acrescentamos os custos fixos, né? Então, caiu aí, se eu estou produzindo televisor, tudo foi concentrado para ele, não precisei nem de rateio, né? Tudo vai para ele. E aí, meu custo unitário é de 110, daí eu vou fazer uma ideia simplificada. Receita de vendas 35 mil, que eu vendi 35 mil, vezes 150, que é exatamente o preço de venda de cada televisor, que foi dito no caso, né? Dá 5 milhões e 250. Meu CPV é 35 mil vezes 110. 110, que é exatamente o custo, né, unitário, 110, está vendo? 110. E 35 mil é exatamente o que eu vendi, né? Eu vendi 35 mil unidades e essas unidades é que eu vou calcular, né? E aí, continuando, meu lucro bruto, aí o resultado bruto, como queira chamar, são 1 milhão e 400. Daí eu vou deduzir minhas despesas operacionais, né, da organização, e despesas variáveis aí, 35 mil vezes 6, que ele deu lá que era 6 por unidade, né, despesas comerciais, 210 mil, despesa fixa, 350 mil também foi dado no problema, e aí eu tenho exatamente meu lucro líquido de 840. Se eu não me engano, esse mesmo problema sendo resolvido por custeio variável deu resultado de 740, né? 740, né? Então, você começa a perceber porque lá eu não levei em consideração os custos fixos. Os custos fixos não foram considerados na produção, não foi para o estoque, né? Aqui não, aqui vai tudo, fixos e variáveis, ou seja, diretos e indiretos, ok? Então, nós temos resultado aqui 840, né? Um DR bem simples. Se você é interessante, você pegue a aula lá de custeio variável e compare essa DR com a outra DR, você vai ver que tem algumas alterações, né? Que lá no CPV é diferente e também na estrutura que vem aqui também é diferente, né? Vamos ver aqui alguns conceitos complementares de suma importância que surgem com o custeio por absorção, né? Primeiro, custo de produção em um período. Então, eu tenho que me preocupar quanto eu vou ter a produção em um período, né? Depois, custo de produtos acabados no período. É quanto eu gastei para produzir naquele período, né? De produtos que foram... Observe que o custo de produção no período, aí tem os acabados e os não concluídos, ok? Custo de produto vendido, aquilo que é o CPV, ou custo de serviços prestados, se você está falando de uma prestadora de serviço, também é a mesma coisa. No estoque, nós temos alguns conceitos. Estoque inicial de produtos de elaboração, aquilo que de um mês para outro ficou para ser concluído. Estoque final de produtos de elaboração, aquilo que está, evidentemente, no estoque, né, que ainda não foi concluído. Estoque inicial de produtos acabados, aquilo que no mês anterior eu concluí e joguei para o estoque. E estoque final de produtos acabados, é exatamente aqueles produtos que, no final, através das vendas, né? Quer dizer, se eu pegar o estoque inicial menos as vendas, eu tenho estoque final de produtos acabados, ok? Vamos ver esse esquema gráfico aqui geral, que é de suma importância. Veja,
Se eu tiver uma produção, material direto consumido, como é que eu calculo? É estoque inicial mais as compras menos estoque final. Então, usar exatamente o que eu consumi naquele período na minha produção, né? Mão de obra direta, aquilo que foi aplicado diretamente na minha produção. Custo direto de fabricação, quer dizer, os CIF da vida, o custo indireto de produção, como queira chamar, o gasto geral de fabricação, tem uma série de nomes que os livros falam. Então, o custo direto é aquilo que, de alguma maneira, eu rateei entre os produtos, ele entra na minha produção do período. Se eu somar essas três grandes agregados aqui, ó, os três grandes agregados, material direto consumido, mão de obra direta consumida e custo direto de fabricação, eu vou ter exatamente o custo de produção do período, que nós chamamos o CPP, custo de produção do período. Quanto eu gastei naquele período, né, em relação a custo na minha produção. Se eu pegar o estoque inicial de produtos em elaboração, que eu tenho lá, começou o mês, eu tinha alguma coisa que foi de meses anteriores que não tinha sido acabado, concluído. Mais o CPP, menos o estoque final que ficou no final do mês, eu tenho exatamente os custos dos produtos acabados no período. Eu tenho exatamente, então, dentro do custo de produção do período, uma parte dele, com certeza, o ideal que tivesse todo, como naquele nosso exemplo, mas, às vezes, na maioria das vezes, uma parte dele é custo de produtos acabados, aquilo que eu concluí no período, né? Se eu pegar o estoque inicial de produtos acabados, aquilo que já estava no estoque, acrescentar o custo de produtos acabados daquele período e subtrair do estoque final de produtos acabados, eu tenho aí exatamente o custo de produtos vendidos no período, né? Eu sei exatamente, né? Eu tinha quanto estava lá, quanto eu acrescentei e quanto eu vendi. Aí, quanto eu vendi, você tem o estoque final. Se eu fizer essa operação, esse mais estoque inicial de produtos acabados, mais custo de produtos acabados, menos estoque final, aquilo que ainda está no meu estoque, eu tenho os custos de produtos vendidos no período. É bem simples esse gráfico. Esse gráfico, ele é mágico, né, eu diria. Ele resolve 99% dos problemas de custeio por absorção. Aí muitos alunos dizem, professor, mas por que não 100%? É porque eu não encontrei ainda um problema que não fosse resolvido através desse gráfico, né? Pode ser que ainda exista, por isso que eu botei aí esse 0,01%, ou seja, 99,9% dos problemas de custeio por absorção são resolvidos a partir desse gráfico, né? E aí nós vamos ver nas aulas de resolução de problemas, lá na série de resolução de questões, que a maioria das questões nós resolvemos com esse gráfico, quando se trata de custeio por absorção. E aí tem uma expressão que mostra, né, o estoque inicial de produtos de elaboração, mais o estoque inicial de produtos acabados, mais o CPP, é igual ao estoque final de produtos em elaboração, mais o estoque final de produtos acabados, mais o CPV, né? Uma equaçãozinha que você. Mas aqui nós temos várias equações a serem tiradas, né? É bom até lembrar aqui, é fácil de a gente lembrar aqui, porque é mais fácil a gente fazer isso aqui, certo? Observe, aqui eu tenho uma equação, se eu pegar isso aqui, né? Isso aqui, e englobar com isso aqui, eu tenho uma equação, né? Isso mais isso é igual a isso. Aqui, se eu pegar, vou trocar aqui a cor só para facilitar o entendimento de vocês, certo? Deixa eu trocar aqui a cor só para facilitar o entendimento de vocês. Mais fácil aqui. Ó. Se eu pegar este aqui, ó, né? Juntar com este e juntar com este, eu tenho este aqui, ó, mais outra equação, tá vendo? Isso mais isso menos isso dá isso aqui, é outra equação, né? Estoque inicial depois da elaboração mais CPP menos estoque final dá isso, é outra equação. E também eu posso ter mais outra equação elaborada daqui, né? Em lugar de só ter uma equação única que eu coloquei aí, mas eu posso ter mais equações facilitando a vida de vocês, né? Só eu pegar aqui, ó, estoque inicial, CPA mais estoque final dá exatamente o CPV, né? Então, mais três equações, a primeira, a segunda e a terceira. Aqui seria estoque inicial de produtos acabados, mais CPA, menos estoque final, dá o CPV. Então, você observa quanto é importante a gente trabalhar essas equações aqui, né? São três equações de suma importância para a gente, evidentemente, trabalhar no dia a dia isso aqui, tá? Tá?
Então, aqui uma equação, 2 e 3, né? Por isso que a gente diz que resolve 99,9% dos problemas de custeio por absorção, tá? Vamos lá, considerações finais. Veja, alguns livros, alguns autores, eles primam pela pureza, né? A primazia, o detalhamento, né? Aí existem algumas coisas que você pode considerar como refinamento desse custeio por absorção, né? Eu posso pensar o custeio por absorção, como esse que nós mostramos aí, que é exatamente custo variável mais custo fixo, né? Os custos diretos e indiretos, né? Custos variáveis e custo fixo. Mas também eu posso pensar o custeio chamado, alguns autores chamam, absorção parcial. Eu boto os custos diretos, mais os custos fixos, mas somente os operacionais, aqueles ligados à linha de produção, né? Os custos fixos operacionais. Observe que lá na aula que nós apresentamos custos fixos e variáveis, né, e custos diretos e indiretos, nós falamos sobre isso, custos fixos operacionais. É importante você dar uma lida lá, veja os exemplos que nós apresentamos, é importante, tá? A sequência é muito importante das aulas. E outra, por absorção pleno, né, que é eu pegar os custos variáveis, mais os custos fixos, no caso, os custos fixos, mais os custos variáveis, mais as despesas da administração geral, mais as despesas fixas de vendas, e somar isso, eu chamo custeio por absorção pleno, né? Então, na verdade, eu tenho uma absorção simples, eu queria chamar, uma absorção parcial e absorção plena, né? São três maneiras de você ver de refinamento do custeio. Na maioria das vezes, essas questões que caem em concurso é a absorção comum, né? Aquele que eu pego os custos fixos e variáveis e resolvo o problema, né? Não preciso estar me preocupando com a absorção parcial, absorção plena. Mas tem autores que gostam desse refinamento, é de suma importância a gente tratar isso também, né? Então, só aqui a guisa de informação para vocês aí do meu canal, certo? Se você gostou desta aula, é importante, inscreva-se, participe, mande suas mensagens, mande suas dúvidas, compartilhe nas suas redes sociais, é de suma importância. E qualquer dúvida, mande para am6@gmail, que teremos imenso prazer em atender. Espero ter tirado todas as suas dúvidas, né, sobre o custeio por absorção. Se você tiver dúvida, ainda revise a aula mais uma vez, mais uma terceira vez você não terá mais dúvidas, com certeza. E se ainda persistir alguma dúvida, mande para o nosso e-mail, que teremos imenso prazer em atendê-lo e rapidamente, né? Lembre-se que nós estamos aqui para servir, né? Eu fico muito feliz se você participar do nosso canal, né? Eu diria que muito obrigado e até uma próxima aula.